Ô Guga, eu acho que o professor está fazendo só apostas progressistas, no que ele não está errado, eu tô apenas constatando isso. O meu Claro. palpite tem nada a ver com aposta. Eu que já atravessei 7 papas e estou à espera do oitavo, eu acho que vai ser um papa conservador, que não necessariamente representará um retrocesso em relação ao Francisco, mas que colocará um pé atrás de toda forma. Quer dizer, será um retrocesso por conta disso, já que ele não, vamos dizer, não será uma cópia pronta, nem acabada, nem avançada do Francisco. Agora veja uma coisa, você teve lá hoje o dia inteiro assistindo e conversando com todo mundo no Supremo Tribunal Federal, enquanto Pois se é. julgava ali a denúncia contra mais um lote de cidadãos acusados De pelo golpe golpista, do né? 8 de De janeiro. golpista. Me Fala. conta em resumo o que é que aconteceu ali hoje, o que é que vai acontecer, quais serão os desdobramentos disso. Agora foi o chamado núcleo 2 do golpe, os gerentões, aqueles que estariam passando as ordens que vinham dos mentores do golpe, daquele chamado núcleo crucial, núcleo um. Então, os gerentões, os que estariam abaixo dos mentores, seriam justamente esses que estavam hoje sendo julgados. Nenhum deles tinha a influência que o Papa Francisco tem dentro do Vaticano. O nosso convidado, o professor, disse há pouco que a maioria dos nomes prováveis a virar Papa são progressistas, e o Noblat pontuou isso, que ele falou em nomes progressistas, já que o Papa Francisco nomeou, como ele explicou, 106 cardeais de 136, se eu não me engano, que votarão. Então, pela lógica, né, deveria vencer alguém que, no mínimo, vá seguir com parte das reformas do Papa Francisco. Então, alguém que, como ele disse, seja um centro-esquerda. Foi esse o palpite dele. Mas lá dentro do STF, é claro que essa turma não tem o poder e a influência do Papa Francisco, e ali eles levaram uma goleada, levaram uma lavada hoje. Foi por unanimidade que todos os 6 nomes aí que a gente mostrou na fotinho se tornaram réus. E aí, se tornando réu, a gente sabe que agora vão ter as oitivas, as testemunhas que vão ser chamadas, mais investigação vai acontecer, e eles serão levados a julgamento no Supremo Tribunal Federal, na primeira turma, como foi hoje, e provavelmente o destino será o mesmo daqueles do Núcleo 1. Todo mundo, já que a gente fala tanto de aposta e está apostando agora no nome do Papa, todo mundo aposta na condenação de todos esses que se tornaram réus hoje. Talvez a Marília Alencar, a única mulher metida nessa história, que era da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, talvez um nome como o dela consiga, não sei, ter uma brecha para tentar se livrar dessa história. Mas Silvinei Vasquez, que foi o comandante da Polícia Rodoviária Federal e fez aquela operação para atrapalhar a votação dos eleitores do Lula em zonas eleitorais onde o Lula tinha mais voto, esse está muito enrascado. O general Mário Fernandes, que também hoje se tornou réu, está muito enrascado. Ele tem uma série de mensagens em que ele vocaliza a vontade de dar golpe. Ele fala em guerra, ele não diz em golpe literalmente, mas ele usa um linguajar de guerra. A gente está em guerra, e ele era, segundo pesa a denúncia, o que mais vocalizava o desejo de dar um golpe. Então esse daí está enrascado, até porque foi no HD de um computador dele que encontraram aquele plano apelidado de punhal verde e amarelo, que previa ali o sequestro e até mesmo a morte, se fosse necessária, de autoridades públicas, né? Então, esse se tornou réu e, pelo jeito, está preso e lá permanecerá. Mas diga aí, Noblar. O Felipe Martins, ele foi lá assistir
a sessão do Supremo Tribunal Federal, porque ele Pois é, alega, Felipe. o advogado dele também, estava lá? Tava lá, esse Felipe estava lá. É Ele estava porque eles lá? criaram toda uma narrativa em torno do Felipe, a extrema-direita, o Gustavo Gayer, o Van Hatten, deputados chamados de bolsonarista raiz, digamos assim, eles estavam todos nesses dias afoitos dizendo que o Alexandre de Moraes tinha preparado uma armadilha e só tinha permitido a ida do Felipe Martins ao julgamento, mesmo ele sob medidas cautelares, ele só teria sido autorizado a comparecer ao julgamento porque o Alexandre de Moraes queria prendê-lo, estava criando uma armadilha, já que, segundo a decisão do Alexandre, se ele fosse filmado, se ele mostrasse, produzisse filmes dele, seja no trajeto até o julgamento, seja dentro do tribunal, ele poderia sim ser preso. Claro que foi uma interpretação exagerada feita pela extrema-direita, com a ajuda, inclusive, de parte da mídia da extrema-direita, que vocalizou essa narrativa que era uma cascata. É óbvio que ele não seria preso se um jornalista como eu, e eu fiz isso, fosse lá e o filmasse. Inclusive, eu filmei o Felipe Martins, e o próprio Sebastião Coelho, que é o advogado do Felipe Martins, voltou atrás. Ele disse, quando chegou no julgamento, que provavelmente foi alguém que trabalha com Alexandre de Moraes que colocou essa questão dele ser preso de uma maneira muito genérica, que o Alexandre provavelmente não sabia daquilo, e ele chegou com o Felipe, ou seja, ele sabia que o Felipe não seria preso. Foi tudo mais uma narrativa falaciosa, mais uma factoide para construir a imagem de perseguido. Mas me explica uma coisa, o Felipe Martins é acusado exatamente de quê? E ele alega que no dia em que esse crime, ele teria cometido esse crime, ele estava fora de Brasília, não sei se fora do Ele país. foi, Explica melhor essa situação. ele foi preso porque ele supostamente teria tentado fugir do Brasil. Essa informação de que ele teria ido para os Estados Unidos, ela foi repassada para o governo brasileiro pelo governo americano, que depois disse que errou. Se alguém errou, foi o governo americano, que inclusive está assumindo o erro. Então ele estaria no Brasil, ele não teria fugido. Mas foi por conta dessa informação que ele acabou sofrendo essa prisão, e que agora ele nem está mais dentro da cela, da cadeia. Ele está cumprindo em casa, lá em Ponta Grossa, na casa dele, perto de Curitiba, 103 quilômetros de Curitiba. Pode sair pela manhã, mas à noite tem que estar em casa. E o motivo da prisão foi a fuga que foi comunicada pelos Estados Unidos. Agora, claro que por conta dessa treta, dessa confusão na prisão dele, a extrema-direita está criando a história de que foi o Alexandre de Moraes, o Gustavo Gayer, deputado, ele fala isso em vídeos. Ele conta isso, foi o Alexandre de Moraes que criou isso, porque queria prender o Felipe Martins, achando que o Felipe Martins, por ser alguém bem criado, acabaria cedendo e apelando para uma delação. Essa é a fantasia da extrema-direita. O Felipe Martins, ele é acusado de ter formulado o decreto do golpe, junto com um jurista e aquele padre, o padre que se meteu também no golpe e que foi um dos denunciados. Tem um religioso, esse religioso foi junto com o Felipe Martins ao encontro do Bolsonaro. Eles levaram o decreto do golpe. O decreto do golpe depois o Bolsonaro pegou e enxugou, porque previa inclusive a prisão do Pacheco. E o Bolsonaro sabia que se apresentasse aquilo para o Exército, para o Freire Gomes, para o comandante do Exército, não ia conseguir jamais que o Exército entrasse no golpe. Então ele deu uma enxugada, deixou um pouco mais light o Bolsonaro. O decreto que veio de quem? Do Felipe Martins. A grande acusação que pesa contra ele é essa. Tem ainda outros núcleos de golpistas ou de supostos golpistas que sentarão ali da frente dos ministros do Supremo Tribunal Federal? São 6. Ou com esse segundo lote? Tem mais. Outros núcleos, né? Tem mais gente. Agora que está metida na história. Você viu a volta do Bolsonaro com os mimimis dele, mas só que dessa vez agora
Creio que ou foi numa mensagem postada nas redes, ou foi na entrevista que ele deu para o SBT. Ele cometeu uma fantástica, porque ele diz o seguinte, basicamente, deixa eu até tentar reproduzir como ele falou. Ele diz o seguinte: eu sou, inegavelmente, o maior líder da direita mundial. Mundial! Por quê? Porque ele é o maior líder da direita no Brasil, ou se acha que é, e porque o Brasil é o maior país do continente e, portanto, ele é o maior líder mundial. Mas ele diz que reserva um lugar, mesmo assim, nessa categoria, para o Donald Trump. Eu acho que Bolsonaro está ficando mais maluco do que sempre foi. Mas vamos fazer o seguinte, vamos É, deixar Bolsonaro de lado, até porque ele está se recuperando, e eu volto a desejar que ele se recupere bem, tenha uma vida longa para ser julgado e para pagar pelo que ele fez. E vamos a um tema que é sempre muito candente, que é a questão dos mortos da ditadura que voltam a falar. Voltam a falar por quê? Porque se descobre, cada vez mais que o tempo passa, são descobertos novos restos mortais de pessoas